Olá, meus amigos e minhas amigas. Nos últimos 2 dias, houve ligeiros avanços das tropas russas no nordeste de Chassivar e suas operações ofensivas na região continuam. Segundo imagens geolocalizadas publicadas ontem, houve um avanço marginal das forças russas no centro de Kalinivka, ao norte de Chassivar. Nesses ataques, as forças russas lançaram ofensivas na extremidade leste de Chassivar, nas áreas de Novi Mikroraion e perto do canal Mikroraion. Elementos da 98ª Divisão VDV russa estão operando próximo ao canal Mikroraion, enquanto elementos do 58º Batalhão Spertinaz russo, do 1º Corpo do Exército da República Popular de Donetsk, estão atuando na direção de Chassivar. Mudando um pouco de foco, vamos falar sobre a situação nas fronteiras entre a Rússia e a Finlândia. O jornal finlandês Yle, citando imagens de satélites e fontes de inteligência finlandesas, relatou em 19 de junho que cerca de 80% do equipamento e do pessoal militar russo, anteriormente baseado perto da fronteira russo-finlandesa, foram deslocados para apoiar as operações na Ucrânia. Uma fonte de alto escalão da inteligência militar finlandesa informou ao Yle que bases em outras partes da Rússia transferiram uma quantidade semelhante de equipamentos e pessoal para a Ucrânia. Outra fonte da inteligência da Finlândia destacou que a invasão da Ucrânia afetou mais de forma significativa as forças terrestres russas, enquanto a Força Aérea, as Forças de Defesa Aérea e a Marinha estão melhor equipados em termos de pessoal. Essas mesmas fontes relataram que o exército russo construiu um novo depósito de equipamentos que pode acomodar cerca de 50 veículos blindados. Bom, gente, ontem autoridades russas anunciaram a intenção de suspender a participação do país na Assembleia Parlamentar da OSCE, a OSCE-PA. Vladimir Rabarov, que é vice-chefe do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação Russa, afirmou que o comitê está propondo a suspensão da participação da Rússia na OSCE-PA, assim como a suspensão do pagamento das taxas de filiação do país. Valentina Matvienko, presidente do Conselho da Federação, apoiou a iniciativa e ordenou que o comitê preparasse um projeto de decisão para a próxima sessão plenária em 3 de julho. Matvienko citou a decisão recente das autoridades romenas de não emitir vistos para a delegação russa na OSCE-PA como o mais recente exemplo das atividades antirrussas da OSCE-PA. Além disso, o presidente da Duma estatal, Vyacheslav Volodin, instruiu o Comitê de Assuntos Internacionais da Duma a preparar uma resolução correspondente para consideração em breve, acusando a OSCE-PA de ser um covil que dança conforme a música dos Estados Unidos. Leonid Stutsky, chefe do Partido Liberal Democrático da Rússia, o LDPR, falou que a Duma estatal russa apoiará a suspensão da participação da Rússia na OSCE-PA. Bom, gente, só para contextualizar, a OSCE-PA é uma instituição da OSCE, onde os membros podem debater questões e oferecer recomendações políticas em apoio ao mandato da organização. Bom, como disse no vídeo de ontem, Putin estaria saindo da Coreia e viajando para o Vietnã. Ele já chegou lá e vamos falar um pouco sobre isso. Hoje, gente, quinta-feira, durante sua visita de Estado ao Vietnã, Putin expressou seu desejo de construir aquilo que chamou de uma arquitetura de segurança confiável na região Ásia-Pacífico. Essa declaração é para caracterizar o movimento diplomático de sua viagem às duas nações asiáticas. Essa viagem foi vista por alguns como uma demonstração de desafio ao Ocidente. Apenas um dia após assinar um acordo de defesa mútua com a Coreia do Norte, Putin foi recebido com uma salva de 21 tiros de canhão em uma cerimônia militar no Vietnã, sendo calorosamente abraçado por 2 líderes do país e muito elogiado por um deles. A visita de Putin gerou crítica nos Estados Unidos e seus aliados, que tratam o líder russo como um pária. Eles protestaram contra o palco que lhe foi dado para defender a guerra da Rússia na Ucrânia. Durante essa visita, a Rússia e o Vietnã assinaram um acordo sobre diversas questões, incluindo energia, sublinhando a mudança de foco de Moscou para a Ásia após as sanções ocidentais impostas devido ao conflito na Ucrânia. Putin, conforme citado pela mídia russa, disse o seguinte: "Estamos firmemente comprometidos em aprofundar a parceria estratégica abrangente com o Vietnã, que continua entre as prioridades da política externa da Rússia. Estamos prontos para continuar o trabalho conjunto ativo em uma ampla gama de tópicos, incluindo laços econômicos, científicos e técnicos, defesa, segurança e contratos humanitários." Segundo a agência de notícias TASS, Putin destacou que os dois países compartilharam o interesse em desenvolver uma arquitetura de segurança confiável na região, baseada no não uso da força e na resolução pacífica de disputas,
sem espaço para blocos militares políticos fechados. Embora os 11 pactos assinados em Hanoi não tenham o mesmo peso do acordo alcançado na Coreia do Norte, a recepção calorosa foi uma conquista para Putin que demonstra não estar isolado. O professor emérito Karalitaya, da Academia de Defesa da Austrália, destacou que a recepção triunfal de Putin em Hanoi será um contraponto às recentes derrotas da Rússia. Ele listou a recente conferência sobre a Ucrânia na Suíça e as novas sanções da União Europeia contra a Rússia como exemplos dessas derrotas. Veja só o que ele disse. Putin e a máquina de propaganda russa irão explorar o tema de que as tentativas ocidentais de isolar a Rússia não estão funcionando. Bom, a cerimônia militar que recebeu Putin com abraços do presidente vietnamita Tu Lan e do primeiro-ministro Pham Minh Chinh foi do mesmo nível das oferecidas a líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês Xi Jinping no ano passado. O presidente vietnamita parabenizou Putin por sua recente reeleição e elogiou as conquistas da Rússia, incluindo a estabilidade política doméstica. Veja o que disse o presidente Lan. Mais uma vez, parabéns ao nosso camarada por receber um apoio esmagador durante a recente eleição presidencial, sublinhando a confiança do povo russo. Os dois presidentes testemunharam a troca de 11 acordos e memorandos de entendimento, incluindo o acordo sobre petróleo e gás, ciência nuclear e educação. Veja o que disse Alexander Vuving, do Centro de Estudos de Segurança Ásia-Pacífico Inove, baseado no Havaí. Da perspectiva vietnamita, Hanoi está praticando sua diplomacia do bambu, na qual tenta manter boas relações tanto com Moscou quanto com Washington, apesar da hostilidade mútua. As críticas dos Estados Unidos e da União Europeia são críticas importantes. Por quê? Como vocês sabem, os Estados Unidos são um parceiro importante do Vietnã, tendo atualizado suas relações diplomáticas no ano passado, além de serem o maior mercado de exportação do Vietnã. Uma declaração da Embaixada dos Estados Unidos nessa semana deixou claro que, embora Hanoi tenha o direito de desenvolver sua própria política externa, a guerra da Rússia na Ucrânia demonstrou que Moscou não respeita o direito internacional. Apesar das preocupações levantadas pelos Estados Unidos e seus aliados, Hanoi pode ter calculado corretamente que não sofrerá consequências materiais por receber Putin. O Ray Hilbert, um associado sênior do Programa do Sudeste Asiático no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais em Washington, afirmou que uma razão para isso é que Washington depende muito de suas boas relações com o Vietnã para contrabalançar sua rivalidade com a China na região. Independente de qual lado você defenda, uma coisa fica bem clara. A recepção de Putin no Vietnã não só reforça as alianças da Rússia na Ásia, mas também demonstra uma tentativa de Moscou de mostrar que as sanções ocidentais não estão surtindo o efeito desejado de isolá-la. Atravessando o Mediterrâneo, temos uma situação de falta de sintonia entre a ala militar e o premier israelense. Imagine que após 9 meses de intensos confrontos e a morte de mais de 37 mil palestinos, um alto oficial militar israelense declara que destruir o Hamas é impossível, pois é uma ideia enraizada nos corações das pessoas. Essa declaração causou um furor no gabinete do primeiro-ministro, que insiste na destruição das capacidades militares e de governança do Hamas como objetivo de guerra. Fica cada vez mais claro que há críticas internas sobre a condução do conflito. Gente, estamos falando sobre a recente declaração do contra-almirante Daniel Hagari, no canal 13 de Israel, que causou uma verdadeira tempestade no gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Hagari fez uma afirmação contundente. Esse negócio de destruir o Hamas, fazer o Hamas desaparecer, é simplesmente jogar areia nos olhos do público. O Hamas é uma ideia, é um partido, está enraizado no coração das pessoas. Quem pensa que podemos eliminar o Hamas está enganado. Gente, agora pense no impacto dessas palavras. O gabinete de Netanyahu ficou furioso. E ele não demorou a responder. Afirmou que o objetivo do Conselho de Segurança é destruir as capacidades militares e de governança do Hamas. E a declaração militar reforçou esse compromisso, destacando que estão trabalhando nisso dia e noite. No entanto, Akiva Eldar, analista político israelense, argumenta que as palavras de Hagari minam a doutrina de Netanyahu de que o Hamas pode ser derrotado de uma vez por todas. Eldar comentou que a fala de Hagari desafia diretamente Netanyahu, sugerindo que a ideia de eliminar o Hamas é uma ilusão. Se você acompanha o canal há muito tempo, sabe que já comentamos isso. Inclusive, falei na época que a ideia por trás de grupos como o Hamas acabam se alimentando da violência do conflito.
A insatisfação com a gestão da guerra pelo governo de Netanyahu está clara. Ele governa com uma coalizão de extrema-direita que se opõe a qualquer tipo de acordo com o Hamas. As tentativas de cessar fogo medidas internacionalmente, incluindo uma proposta do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não avançaram. Benny Gantz, ex-chefe militar e político centrista, deixou o gabinete de guerra de Netanyahu esse mês, frustrado com a condução do conflito. Outro ponto de tensão foi a decisão do Exército de declarar uma pausa tática em Rafah, no sul de Gaza, para facilitar a entrega de ajuda humanitária. Segundo um assessor, Netanyahu foi pego de surpresa pela decisão, e emissoras de TV israelenses o citaram dizendo: "Temos um país com um exército, não um exército com um país." Gente, a fraqueza política do primeiro-ministro já pode ser percebida até mesmo na caserna. E sem apoio político consistente, ele terá dificuldade de concluir sua missão, que já é apontada abertamente como impossível. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.